Vamos continuando, meus queridos amigos e amigas, às quartas-feiras, como sempre, com o estudo do Livro dos Espíritos. Nessa primeira tela, nós colocamos Jesus batendo em nossas portas. Não as portas de nossas residências, não. As portas aqui são as portas do nosso coração, de nossa mente. Porque Jesus quer ali entrar para deixar seus ensinamentos, o seu amor que ele tem pela humanidade toda, que ele preside. Então ele exclama: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É verdade. Nós temos que seguir o caminho que Jesus nos traçou, que é o caminho que ele mesmo percorreu, porque esse caminho é a verdade. Verdade que nós temos que carregar conosco, porque nós vamos ter a vida superior à vida que Jesus deseja para todos nós, vida bem vivida. Então, vamos mostrar para nós o que significa realmente Jesus batendo a nossa porta. Então, Jesus batendo na porta é uma expressão que faz referência a uma passagem bíblica encontrada no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Nessa passagem, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa frase, pessoal, simboliza o convite de Jesus para que as pessoas a recebam em suas vidas e permitam que ele faça parte de suas experiências e jornadas espirituais. Quando se fala em Jesus batendo na porta, refere-se ao convite de Jesus para que as pessoas abram seus corações e permitam que ele entre em suas vidas. É o que nós fazemos agora. Isso implica em estar disposto a ouvir a mensagem de Jesus, seguir seus ensinamentos e viver de acordo com os princípios cristãos que ele nos trouxe. Ao abrir a porta para Jesus, acredita-se que ele trará paz, amor e perdão e salvação para aqueles que o acolhem. Vamos então em frente. Pergunta 263. O espírito faz sua escolha imediatamente após a morte? Não, é claro que não. Todo espírito, por mais evoluído que seja, depois de viver aqui até 70, 80, 90 anos no plano material, ao passar para outro lado, tem que haver um período de transição para que o espírito se acostume a essa nova vida fora da matéria, fora do corpo pesado de carne. Ele está livre, ele está rejuvenescido, mas precisa de atendimento. Então, corre ainda com esses espíritos de delinquentes, de malfeitores que viveram mal no planeta Terra, quando passam para lá, o sofrimento é inenarrável, é muito grande. E eles pensam que será pela eternidade afora, porque eles não veem assim um fim para o seu sofrimento. Porque também fizeram os outros sofrer muito aqui no plano terreno. Então, para eles, isso já é um castigo. Então, pessoal, o que é que orienta o espírito na escolha das provas? A orientação é que eles podem pedir expiação, segundo a natureza das faltas que eles cometeram, e isso para fazer com que eles se adiantem mais rapidamente. Nós todos aqui, sem exceção, no plano terreno, e é claro, com algumas exceções de espíritos muito evoluídos, nós todos passamos por expiações. Expiações junto à família,
junto à sociedade, ao trabalho, em toda a parte final. Alguns espíritos, eles podem impor-se até numa nova existência, uma vida de misérias e de privações para tentar assim suportá-las com coragem para vencer nas provas que pediram. Outros, eles pedem para experimentar as tentações da fortuna e do poder. Essa é uma prova difícil, pessoal, bem mais perigosa pelo abuso e o mau emprego que eles podem dar e pelas más paixões que desenvolvem. É a prova da riqueza. Quando o espírito nasce em berço de ouro e continua assim pela vida toda, fazendo mal uso, porque a fortuna faz com que a pessoa se torne egoísta, que viva só para si, para os seus familiares, que mesmo tendo oportunidade de ajudar o próximo, não ajudam e se tornam até avaros, não é? Querem com toda a força se agarrar ao dinheiro, ao poder. Então, esse mau uso que eles desenvolvem, as paixões, eles, enfim, querem ser provados, muitos, nas lutas que terão de sustentar com o contato com o vício. Quer dizer, além desses que pedem essas provas perigosas da riqueza, eles também, e muitos conseguem sucesso, eles conseguem suportar essa prova com dignidade, gerando riquezas com a riqueza que eles têm, dando empregos, pagando impostos e ajudando a comunidade em que vive. Então, estes sim conseguem ser provados nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício, com as tentações da vida terrena. E aqui nós colocamos, então, para vocês entenderem o seguinte: muitos pensam que existe céu e inferno. Nas religiões, isso é levado a efeito e conhecimento de todos aqueles que seguem essas religiões. Para nós espíritas, o espiritismo tem uma visão totalmente diferente do tema. O céu dos anjos, dos eleitos, não existe. Porque Deus não iria criar criaturas sem mais nem menos para serem felizes, sem trabalharem, sem adquirirem o lastro necessário para serem felizes. Assim como o inferno dos demônios e dos condenados, que só existe na mente daqueles que assim sofrem, porque fizeram os outros sofrer. Para nós, na casa de nossos pais, Jesus afirmou: há muitas moradas. É verdade, pessoal. Vejam só agora neste outro exemplo aqui. Colocamos aqui o cosmo em movimento, porque nada está parado. Tudo está rolando em velocidades fantásticas pelo universo afora. São mundos incontáveis que Jesus afirmou que haver muitas moradas na casa do Pai. De fato, nós sabemos que são incontáveis os mundos que circulam no espaço, cada qual com seus habitantes, enfim, mundos semelhantes ao nosso, outros inferiores moralmente e materialmente, outros muito superiores, embrionários, fluídicos, enfim, é uma coisa assim, uma coisa incrível de oportunidades que se oferecem para os espíritos na criação infinita de Deus. Todos progredindo, todos evoluindo, de conformidade com os desejos e forças de cada um. Essas provas que o espírito pede e que passa por elas, tudo depende do seu grau, de sua disposição de seguir em frente e de sair bem dessas provas. Então, cedo ou tarde, esses espíritos infelizes que pedem aquilo que eles
não podem realizar, cedo ou tarde eles compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis. Aqueles que vivem, como nós sabemos, não é? Pelas revistas, jornais, que vivem na criminalidade, levando a dor, o sofrimento para pessoas e famílias, eles terão que sofrer quando passar para o outro lado da vida, durante um determinado tempo que lhes parecerá eterno, porque prejudicaram muito as pessoas, judiaram muito, levaram tanta dor, tanto sofrimento. Então, Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-los em provas proveitosas. Então, quando a gente lê o livro Nosso Lar, ou então assistiu o filme Nosso Lar, nós vemos que esse médico formidável, né, que foi o espírito de Carlos Chagas, né, foi um médico querido, um cientista, ele, com tudo isso, ele teve uma vida um pouco desregrada e passou muitos anos, 8 anos no umbral, sofrendo. Agora imagine os criminosos que fazem a maldade, espalham por todo lado. É penosa a situação deles no outro lado. Então, prosseguindo, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? É claro, né? Quem que quer ter prova difícil? Para vós, sim, mas para o espírito, não. Por quê? Porque quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Então, aqui o espírito pensa uma coisa, encarnado, mas quando ele passa para outro lado, ele verifica: não, não é bem assim, eu estava enganado. O assunto é outro, é diferente. Então, Kardec comenta: veja que interessante. O homem, diz Kardec, submetido na Terra à influência das ideias carnais, só vê nas suas provas o lado penoso, ele não vê o outro lado. Se ele sofre agora é por algum motivo. E se ele sair bem das provas, ele será recompensado no mundo espiritual e em futuras encarnações. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, ou seja, da forma como ele analisa as coisas, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas, na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. Então, que lhe importa alguns sofrimentos passageiros? É isso aí, pessoal. O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente escolhe, muitas vezes, o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. E é isso que acontece conosco também, provas dolorosas que, sabendo suportá-las, vai haver a recompensa. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido, não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, não é? E aquilo que os espera para ser feliz. É isso aí. Vamos em frente? Pessoal, aqui nós estamos destacando os vícios que muitas vezes os espíritos incorrem nesses vícios por fraqueza moral e espiritual. Então, nós nunca estamos sós. Há junto de todos nós, do alcoólatra principalmente, um agravante que ele desconhece. É a presença de espíritos também viciados em álcool que o acompanha e o incentiva ao vício.
E assim com todos os demais vícios, as drogas, o sexo exagerado, tudo isso, os espíritos inferiores, eles estão ao lado de todos. E é por isso que nós fomos buscar no quesito 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec quis saber se os espíritos influem em nossas vidas. E eles respondem: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E é por isso que, nesse exemplo que estamos mostrando aqui, o alcoólatra, lamentavelmente, os viciados em drogas, em tudo, eles têm por companhia esses espíritos inferiores que se apegam, fazendo com que o indivíduo se torne cada vez mais viciado, e assim eles conseguem seus objetivos, o indivíduo sofre, acaba desencarnando, vai ter uma vida espiritual muito difícil, e se ele, numa nova encarnação, não se recuperar dos erros cometidos, continuará sofrendo. E, por final, pessoal, vamos definir o que é vício. Primeiramente, nunca te permitas a assimilação do vício na suposição que dele te libertarás quando queiras, pois que, se os viciados pudessem querer, não estariam sob essa violenta dominação. É verdade, quantas e quantas pessoas eu já ouvi falar assim, viciados em fumo, em cigarro. A hora que eu quiser eu deixo, mas nunca deixo. Fica sempre assim, a hora que eu quiser eu deixo o vício. Não deixa, não, porque o vício é terrível. Então, o que é o vício? É tudo aquilo que escraviza o homem e que o torna refém dos seus instintos. É uma palavra latina que significa vício. É um defeito ou falha na estrutura espiritual do homem. São hábitos negativos, repetitivos, causadores de males ao próprio viciado e ou pessoas a ele ligadas. No vício do alcoolismo, por exemplo, sofre o viciado e sofre a família toda. Aliás, com os vícios é quase sempre a família sofre. Então, meus queridos, muito obrigado por tudo. Se Deus permitir, estaremos juntos, sempre às quartas-feiras, a partir de 16 horas, por aí, pouco antes, pouco depois. Muito obrigado por tudo, fiquem na paz de Deus e nos encontraremos sempre. Nosso objetivo é, com muita humildade, com muita simplicidade, estudarmos esse mundo espiritual maravilhoso que nos espera. Até lá, pois.